Olá, tudo bem? A verdade é que existem milhões e milhões de formas da pessoa conseguir alcançar a excelência. Eu vou dar a minha contribuição, até porque no terceiro milênio em que estamos vivendo, e que é uma época marcada pela revolução digital, esse assunto não pode ser deixado de lado. Valendo lembrar que o que eu estou falando aqui são meros princípios, alguns podem soar mesmo controversos e contraditórios, cabendo a você decidir qual você pretende seguir. São ideias tiradas do livro de 1647 chamado A Arte da Sabedoria, do espanhol jesuíta Baltasar Gracián, que foi fonte de inspiração tanto de Schopenhauer quanto de Nietzsche. Então, com base na obra dele, eu vou te dar 44 ideias adaptadas para os tempos atuais. Bora lá? Vou falar por tópicos. 1. Vivemos tempos líquidos. Saiba que os tempos são outros. Com o conhecimento de uma pessoa de hoje, era possível formar 10 antigamente. E se você voltasse 40 anos atrás, provavelmente você seria uma das pessoas mais capacitadas do mundo com o conhecimento que você tem aqui agora, mas que hoje tem pouco valor. Então saiba que cada dia será mais difícil que o outro, exigindo cada vez mais de você. 2. Conhecimento e sabedoria devem andar juntos lado a lado. Caso contrário, você será uma pessoa tola querendo mostrar para o mundo algo que você não tem, e quando você cair, a sua queda vai ser feia. Não tente bancar o Kid Bengala, ou você vai passar vergonha. 3. Sabedoria. Uma pessoa sem conhecimento é como um quarto escuro, porém ter sabedoria é mais interessante do que conhecimento, pois conhecimento sem sabedoria é a mesma coisa que nada. Não é por acaso que tem muitos gênios passando fome por não conseguirem se adaptar ao mundo concreto. 4. Aprimoramento contínuo. Faça o máximo possível para alcançar diariamente a excelência, buscando conhecimento, habilidade e atitude, nunca ficando parado. 5. Foque nas qualidades. Todos nós temos alguma qualidade, mas poucos a aprimoram, evitando assim o polimento da alma, evitando transformar o que é bom em algo melhor, não desenvolvendo a sua vocação, não vivendo uma vida plena. 6. Aguarde. Tudo na vida tem o seu tempo. Alguns conseguem o que querem mais cedo, outros mais tarde, já outros nunca conseguem. Não existe receita de bolo para o sucesso, pois envolve uma série de variáveis e muitas possibilidades, mas paciência é fundamental. 7. Pense no longo prazo. Pense no longo prazo, conseguindo prestar mais atenção no presente, plantando hoje para colher amanhã, evitando qualquer tipo de excesso. Antes fazer uma fogueira, mas que dure a noite inteira, do que um fogaréu na palha que dure apenas alguns segundos. 8. Foco na qualidade. Priorize a qualidade, não a quantidade, sendo que tudo aquilo que é muito bom ou é pouco, ou é raro. Não se valoriza o que se tem abundância, como a água. Em vez de você ser um gigante oco, vale muito mais a pena você querer ser pequeno, mas ser sólido. 9. Observe todas as situações sem ser dominado por elas. Penetre nelas até nos detalhes mais profundos, conseguindo analisar tudo com o máximo possível de frieza. Decifre tudo que está à sua volta. Quanto mais você conseguir observar a realidade, mais você vai conseguir se aprofundar nela. 10. Tempo. Quanto mais virtuosa a pessoa, mais ela sabe esperar. Quem luta, mas espera, aumenta muito a chance de alcançar o que quer. Já agora, quanto a pessoa ignorante, ela não sabe esperar. Caminhe pouco, mas caminhe todos os dias e que no final você vai ver que você percorreu uma maratona. Como diz o ditado chinês, uma longa viagem se começa com um passo. 11. Perfeição. Busque sempre ser o melhor possível, mesmo nas pequenas coisas, não importando o que seja, pois o hábito da dedicação vai estar muito enraizado em você ao ponto de, ao se dedicar também nas pequenas coisas, também estar te preparando para as grandes coisas. 12. O primeiro lugar. Tente ser o primeiro e tenha a mentalidade de que ser o segundo ou ser o último é a mesma coisa. 13. Prontidão. Para os momentos mais difíceis da vida, da mesma forma que um guerreiro tem prontidão para um ataque do inimigo, sendo uma pessoa de ação, sendo que muitas vezes agir é mais importante do que pensar, principalmente diante do caos, então tenha prontidão para agir. 14. Aperfeiçoamento contínuo. Qualquer pessoa nasce bárbara, mas com o tempo ela vai se lapidando. Mas o aperfeiçoamento contínuo não acaba nunca, é uma luta pelo resto da vida, para muitas direções. Por isso que eu digo, busque a mente de um sábio, mas o corpo de um atleta. 15. Dever. O maior dever de qualquer pessoa
é buscar ter coisas que o dinheiro não pode comprar. Coisas essas que são as virtudes, a sabedoria e coisas do espírito. 16. Reputação. Faça de tudo para ter um bom nome, para que as portas sempre estejam abertas, sendo a melhor forma para isso ter qualidade no seu trabalho, em tudo que você faz, que as pessoas te vejam e pensem que o seu sobrenome seja qualidade. 17. Desistir. Saiba desistir. Muitas vezes você tem que realmente abandonar o barco antes que ele afunde. A questão é que quando um problema não tem uma solução, já não é mais um problema, é um fato. Aceita que dói menos e lide com isso. Não caia na furada dos discursos motivacionais de nunca desista dos seus sonhos. Isso daí é furada, pois a maioria das pessoas confundem sonhos com desejos. E insistir no erro não é sinal de persistência, mas sim de burrice. 18. Colaboração. Busque ganhar a colaboração das outras pessoas. Ninguém faz nada grandioso sozinho, sendo que a habilidade de conseguir colaboração é uma das habilidades mais difíceis que existe, mas também uma das mais necessárias e que envolve tanto o carisma quanto a produtividade. 19. Carisma. Tenha carisma tanto no agir quanto no falar, pois muitas vezes, mais importante do que conquistar as coisas é conquistar o coração das pessoas, e isso facilita qualquer trabalho, pois tudo que envolve pessoas, a melhor forma de conseguir é pelo carisma. 20. Converse, pois a conversa é uma excelente forma de cultivar a convivência, mas claro, aprenda a controlar a própria língua. Ouça mais e fale menos. E tenha empatia como principal ingrediente nas conversas. 21. Inspiração. Busque fazer as coisas com inspiração, pois é o que dá vida à atividade, mesmo que amarga, dando um brilho especial a ela. Anestesia a realidade dura, nua e crua. 22. Finja. Infelizmente, contrariando uma das coisas que eu falei lá atrás. Às vezes você tem que saber parecer ao invés de ser. Como diz o ditado, não basta a esposa de César ser honesta, tem que parecer honesta. Não é por acaso que livro de autoajuda vende muito mais do que terapia. E infelizmente, às vezes nós devemos entrar nesse jogo para conseguir botar comida na mesa de casa. O que não pode é acontecer desse jogo virar a sua essência. 23. Habilidades. De hoje em dia, não basta ser bom em apenas alguma coisa. Você deve ser bom em várias, não dependendo apenas de um conhecimento. Você deve ser bom em negociação, em marketing, produtividade e finanças. Tem que ser pelo menos bom nessas coisas, pois elas oferecem conhecimento básico para tudo o que você pretende fazer agora na nova era. 24. Foco no que o dinheiro não compra. O mais importante é o que está no seu interior e que ninguém pode levar de você. Duvida? Então aponta uma arma para o Neymar e tenta obrigar ele a te passar a habilidade dele para você ver que você vai entender isso que eu falei. 25. Oportunidade. Tente ver a parte boa das coisas, mesmo que o momento esteja péssimo. Não é para você cultivar um otimismo tóxico, nada disso, mas sim para identificar oportunidades, o que é bem diferente da pessoa que só vê os defeitos, reclama e não sai do lugar. 26. Mistério. Nunca mostre a totalidade das suas forças e das suas qualidades. Sempre guarde uma reserva para depois, pois você deve ter algo para você poder apelar no momento do aperto e mesmo assim não entregar tudo. E mesmo assim, ao não entregar tudo, você gera um certo mistério e nutre a vontade nos outros. Como diz a frase antiga, a metade vale mais que o todo. 27. Domínio do tempo. Seja produtivo dominando seu próprio tempo, trabalhando bem, sendo muito produtivo. Em resumo, trabalhando pouco, mas fazendo muito. Sem pressa, tendo um tempo para você. Muitas vezes aquela pessoa que vive ocupada é uma pessoa improdutiva. E ser o tempo todo ocupado não é sinal de virtude. Se a pessoa não consegue dominar o próprio tempo, então ela não consegue dominar absolutamente nada. 28. Verdade. A verdade nunca se revela às multidões, mas sim a poucos indivíduos. Você deve estar sempre buscando a verdade, por mais dolorosa que ela seja. Conheça a verdade e ela o libertará. E tenha ciência que a maioria das pessoas são ignorantes, mas que se acham sábias e que com você não é diferente. 29. Autoimagem. Tenha controle sobre a sua autoimagem. Não se veja como invencível. Jamais deixe a paixão por si mesmo te dominar. No final das contas, todo mundo é um ser simples e ignorante. Quando você esquece disso, é o momento em que começa o seu colapso.
30. O culpado. Nazista é sempre o outro, não é mesmo? Todo mundo adora arrumar um culpado para tudo, mesmo para as coisas que fizeram. Por isso, assuma a responsabilidade pelo que é sua parcela de culpa, mesmo que ela seja pequena. Lembrando que a partir do momento em que você está envolvido em uma história, na maioria das vezes você também tem uma parcela de culpa, seja por fazer algo ou até mesmo por deixar de fazer. 31. Coerência. A ação tem que ser condizente com a palavra, coisa que todo mundo sabe, mas que é muito difícil conseguir chegar a esse ponto, não é mesmo? Fácil é falar, difícil é fazer, convenhamos. 32. Visão. Tente fazer o fácil como se fosse difícil e o difícil como se fosse fácil, para que assim você nunca seja uma pessoa descuidada. Pois quando você faz algo difícil como se fosse fácil, você não vai deixar sua mente sabotar com ansiedade, com estresse. E já agora, quando você faz o fácil como se fosse difícil, você fica presente naquilo que você faz e tendo um ânimo para terminar. 33. Aprenda a caminhar sobre suas ruínas, sem tirar o sorriso do rosto. Embora seja difícil, a gente sabe que no futuro vai ser um tempo de crise, mas claro, mantendo o bom senso, vendo a situação como se fosse um filme e você o protagonista no momento mais difícil do filme. 34. Saiba ser bom, mas também saiba ser mal. Como diz Maquiavel em o seu livro O Príncipe, busque ter tanto as qualidades do leão quanto as da raposa, mas nunca apenas de um deles. A raposa é inteligente, porém ela é vulnerável. Já o leão ele é forte, porém é uma besta. Aprenda a se complementar pelos dois lados, mas tendo a justiça e a ética como princípio. 35. Praticidade. Busque a praticidade nas coisas, principalmente nas palavras, afinal, menos é mais. Então, se foque nos elefantes, não nas formiguinhas, visando ter um alto impacto com um pequeno esforço, buscando sempre a praticidade nas coisas. 36. Compromisso. Nunca deixe nada pela metade. Não pare até que tenha terminado aquilo que começou. Não importa qual seja o motivo, a não ser que uma pessoa tenha infartado na tua frente. Inclusive, algumas pessoas têm o hábito de levar a vida inteira começando as coisas e não terminando. E isso é sinal de fraqueza. Isso é sinal de uma pessoa instável. Aliás, não é por acaso que tem um ditado popular muito interessante, embora um pouco preconceituoso, é um ditado antigo, que diz que os asiáticos terminam as coisas. Os latinos, ou seja, nós, acabamos com as coisas. Então, por favor, vamos aprender a começar e terminar as coisas. 37. Prioridade. Primeiro faça seu trabalho, depois descanse, nunca faça o contrário. A maioria das pessoas primeiro descansam para depois trabalharem, fazendo assim a procrastinação e no final ficam sempre adiando as coisas necessárias e importantes, até que as horas do dia passam voando. Por isso que eu sempre digo, antes dormir cansado do que arrependido. 38. Ressignificar. Na vida muitas coisas são obrigatórias, não tem como deixar de fazer e realmente muitas dessas coisas são chatas. Então o segredo é tentar converter isso em uma fonte de prazer, o que realmente é difícil, mas pode amenizar o sofrimento, colocando um porquê de fazer aquilo. 39. Planejamento. Sempre planeje tudo o que você vai fazer, pois isso encurta muito mesmo os caminhos e facilita as coisas, o que é bem diferente do tolo, que vai simplesmente fazendo as coisas empurrando com a barriga de forma sem rumo e nunca termina e ainda faz mal feito. Já agora com planejamento você termina tudo com rapidez e simplicidade sem ficar perdido. 40. Educação e afeto. Cultive o afeto e a educação com as pessoas, e assim vai ter muito mais facilidade para conseguir as coisas do que as pessoas que não têm. E se você tem dificuldade em ser educado com as pessoas, me desculpe, mas isso é sinal de que você tem algum problema social. Mas claro que você deve tomar muito cuidado para você nunca deixar com que os outros confundam a sua educação com fraqueza e submissão. 41. Vista-se bem. Saiba se vestir, pois as pessoas realmente julgam o livro pela capa e isso afeta sua autoestima. Se você não sabe se vestir bem, então as pessoas não vão te dar a devida atenção. Não é por acaso que infelizmente tem muitas pessoas muito talentosas, mas que pelo fato de não se vestirem bem, perdem muitas oportunidades. Enquanto tem outras que não têm muito talento, mas que sabem se vestir bem e conseguem chegar a muitos lugares. Agora imagine uma pessoa que é talentosa e se veste bem. O mundo será praticamente dela. 42. Oculta-se. Muitas vezes você tem que sair de cena, pois tudo que vem fácil também vai fácil. Então, se você for o tempo todo presente na vida de alguém, pode ser que você perca a importância, caindo no tédio para outra pessoa. Por isso é muito bom, às vezes, você desaparecer por um tempo, tanto para descansar, quanto para nutrir a imaginação da outra pessoa. Mas, claro, não sendo ghosting, viu? Pelo amor de Deus. 43. Loucura e equilíbrio. Para inventar, você precisa de loucura, mas para viver, você precisa de equilíbrio.
Repetindo, para criar, seja louco, seja criativo, mas para viver, tenha equilíbrio e sabedoria. Loucura e equilíbrio andam de mãos dadas, são extremos que se complementam. Agora vamos para o último, a virtude, que é o número 44. O maior foco que existe é na virtude, pois te faz uma pessoa amável. E quando tal pessoa amável morre, faz dela memorável. Não é por acaso que os santos e heróis vivem para sempre no imaginário popular. Então pronto, essas foram as 44 ideias de Baltazar Gracian traduzidas para os dias de hoje, mas claro que vão contra a nossa natureza humana, mas que são necessárias serem lapidadas em cada um de nós para sobrevivermos nos dias atuais. Beleza? Pense nisso!